Agora nós precisamos ver como o dendrograma é construído, né? Então, vamos à primeira etapa, nós temos que encontrar a menor distância entre dois objetos individuais. Então, aqui, aparentemente, é entre 2 e 3. É parecido com a distância entre 5 e 6, mas entre 5 e 6 é um pouquinho maior. Então, nós vamos, nessa primeira etapa, unir aqui os objetos 2 e 3. E aqui no dendrograma, né, obviamente isso o software vai fazer para você. Digamos que a distância tenha dado entre o objeto 2 e 3 e isto aqui, tá? A distância é uma medida da dissimilaridade. Próxima etapa. Quem vamos unir na próxima etapa? Aparentemente aqui, a menor distância é entre o objeto 5 e 6. Aqui está. Então, entre o objeto 5 e 6, mas é uma distância um pouquinho maior em relação à distância entre o objeto 2 e 3. Então, está aqui a segunda etapa do processo, na verdade, terceira etapa. E agora repetimos a terceira etapa, né? Qual seria agora o grupo, né, mais próximo aqui, né? Vamos pensar. Então, seria a menor distância entre esse grupo e o elemento 1 ou entre esse grupo e o elemento 4? Eu acho que é entre esse grupo formado pelo 2 e 3 e o elemento 1. Então, nós vamos formar um outro grupo agora. Então, esse aqui já posso apagar, né? E cadê aqui? Então, eu vou ter isto aqui. E por fim, agora a menor distância é entre esse grupo formado entre 5 e 6 e o elemento 4. Então, eu vou ter isto aqui. Vou ter isso aqui. E agora, cadê o 4? A distância é um pouquinho maior. E por fim, agora, na última etapa, eu vou ter apenas um grupo. Obviamente, a gente vai ver algum critério para saber quantos grupos teremos. Digamos que tenha dado esta distância aqui. Então, com isso, o algoritmo finaliza, né? Termina. Mas a gente pode pensar quantos grupos, né, nós vamos formar afinal. Então, isso possivelmente na próxima aula. Mas aproveitando que eu tenho aqui o material da minha aula de hoje, né, deixa eu mostrar um exemplo aqui do livro do Chemometrics, do Matthias Otto. Então aqui nós temos amostras de sangue. No caso, nós temos apenas duas variáveis medidas. Então são a concentração de cálcio e concentração de fosfato. As concentrações são mais ou menos da mesma ordem de grandeza, né? Então, primeira coisa, o software calcula a matriz de distância. No caso aqui, usando a distância euclidiana, você tem essa matriz de distância. Então, nessa primeira etapa, repare que a menor distância está entre os objetos 1 e 2. Então, eles vão formar um grupo que nós vamos chamar de 1 asterisco. E aí vamos para a terceira etapa. Aqui, agora, a distância dele com ele mesmo. Veja que essa é uma matriz de distância, né? Então, repare que a diagonal aqui é 0, porque é a distância do elemento amostral em relação a ele mesmo. E aqui os elementos fora da diagonal correspondem às distâncias entre esse objeto e os outros elementos amostrais. Então, a menor distância aqui entre o objeto 1 e 2 forma agora um grupo unindo os objetos 1 e 2. E eu vou ter agora o grupo 1 asterisco. Agora nós vamos calcular a distância desse grupo 1 asterisco em relação aos demais. Então, por exemplo, a distância entre o grupo 1 asterisco e o objeto 3 vai ser a média entre o elemento 1, a distância do elemento 1 e o elemento 3, e do elemento 2 e o elemento 3. Então aqui está a média, essa é a distância. A distância entre o objeto 1 asterisco, que é formado pelos elementos amostrais, ou melhor, a distância entre o grupo 1 asterisco e os elementos amostrais, e o elemento amostral 4,
vai ser a distância entre o elemento amostral 1 e o elemento amostral 4, mais a distância entre o elemento amostral 2 e o elemento amostral 4 dividido por 2, é a média. Então você vai preenchendo aqui. Então, a cada etapa você vai ter uma matriz de distância diferentes. Repare que a menor distância agora é entre o elemento amostral, o objeto 4, e o objeto 6. Então vai formar um novo grupo que se chama 4 asterisco. Então, novamente, agora você calcula as distâncias entre todos os grupos e elementos amostrais. Aqui a menor distância agora entre o 4 e o 5. Então você vai ter agora isso aqui, essa nova matriz, e em cada etapa você vai diminuindo essa matriz de distância, de tal forma que ao final você vai ter algo como isso aqui. E em cada etapa você vai crescendo os ramos do dendrograma. Então você tem aqui, ó, na primeira etapa nós unimos os objetos 1 e 2 para formar o grupo 1 asterisco. Na segunda etapa, os objetos 4 e 6. Depois, na terceira etapa, veio a união do grupo 4 asterisco com o objeto, o elemento amostral 5. Então, agora nós temos o grupo 5 asterisco. Depois, numa outra etapa, o grupo 1 asterisco ligado ao grupo, ao objeto 3. E por fim você vai ter um único grupo. Obviamente a gente vai ter que pensar em que momento cortar isso aqui, como a gente vai saber o número de grupos resultantes dessa análise de agrupamento hierárquico. Você tem aqui esse dendrograma, né, com o eixo vertical com uma medida de distância, mas você pode usar a medida de similaridade, que vai ser 1 menos a relação entre a distância entre os grupos A e B, por exemplo, e a distância máxima. Então você vai partir de uma similaridade de 100%, 1 aqui, entre cada objeto, e a menor similaridade, 0, quando você tiver essa distância máxima. Então a determinação do número de grupos é uma coisa assim meio desafiadora, né? Obviamente, olhando para a esquerda aqui, você tem já o gráfico, coisa que você não vai ter na realidade, né? Esse tipo de gráfico aqui, só com duas variáveis. Mas olhando aqui, se você fizer um corte nessa distância aqui, que é uma medida de dissimilaridade, então você vai ter, obviamente, dois grupos, né? Então isso aqui dá um bom, digamos assim, um bom número de grupos, né? Obviamente isso aqui é um caso irreal, né? Se você tiver esse dendrograma aqui, né? Parece que é mais uma arte do que uma ciência, né? Escolher o número de grupos, né? Então, qual é o limiar de distância, de dissimilaridade para a gente fazer esse corte, né? Então, vamos escolher uma linha que não cruza nenhuma linha horizontal estendida. Como é que eu posso fazer assim, né? Isso aqui é uma linha horizontal estendida entre dois grupos. Essa distância aqui é a distância maior distância, que não cruza uma linha horizontal estendida entre dois grupos. Então vamos cortar isso aqui na metade dessa distância. Metade. E aí você vê que você tem três grupos, né? Então deixa eu revelar aqui nesse gráfico bidimensional à esquerda, né? Cadê aqui a tecla Delete? Pronto, e realmente você tem três grupos. Isso parece mais uma arte que uma ciência, né? Mas você vê, eu fiz o corte aqui na medida de distância, na maior linha vertical, que não corta linhas horizontais estendidas. Isso aqui seria uma linha horizontal estendida. Então, se eu cortasse aqui, resultaria em apenas dois grupos, né? Então, acho que faz sentido.